Adoração dos Magos é uma pintura do mestre florentino Giotto di Bondone, feita entre 1304 e 1306. O afresco se encontra na Capella Arena, em Pádua, no norte da Itália. Aqui, Giotto celebra um dos eventos cristãos mais alegres na história do Natal, a chegada dos Reis Magos, os sábios do Oriente que vieram adorar o Salvador recém-nascido, trazendo presentes de ouro, incenso e mirra, segundo o capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Giotto introduziu uma nova dimensão na arte, que na época pareceu miraculoso. As figuras davam a impressão de existir no espaço real e mostravam emoções humanas reconhecíveis. Todas as pinturas da Capella Arena foram feitas em afresco, ou seja, pintadas diretamente na parede com a argamassa ainda úmida, tornando-se assim parte integrante da construção. A Capella Arena, em Pádua, é um pequeno santuário particular. Seu dono era um homem rico, chamado Enrico degli Scrovegni. Todas as paredes estão cobertas com afrescos de cores vivas de Giotto, e até hoje, mais de 700 anos após a construção da capela, dá a impressão de uma caixa de joias colorida. Os Reis Magos foram guiados até o menino Jesus por uma estrela que nasceu no leste, como descreve o versículo 2 do capítulo 2 do Evangelho de Mateus, que diz: "Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo." Até na estrela seguida pelos Reis Magos, que aparece ao fundo da pintura, Giotto tentou ser tão fiel à realidade quanto possível. Em 1301, o cometa Halley fez uma de suas aparições periódicas, e foi evidentemente este fenômeno, com sua cauda de fogo, que Giotto pintou. A historiadora de arte Roberta Olson, em seu artigo acadêmico New Information on Comet Halley as Depicted by Giotto di Bondone e Other West Artists, afirma que Giotto tenha visto sem sombra de dúvidas o cometa na sua passagem, em 1301, e o pintor ficou tão impressionado que conseguiu realizar uma representação naturalista, diferente da tradição iconográfica que imperava até então. Seguindo a tradição, os artistas se limitavam a pintar o astro da natividade como uma pequena estrela e estilizada, e geralmente com raios de luz a iluminar o recém-nascido. O livro apócrifo Pronto Evangelho de Tiago também menciona uma estrela no capítulo 21 que diz: "E José partiu para a Judéia. Ocorreu então um grande tumulto em Belém, pois chegaram os magos dizendo: Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Pois vimos a sua estrela nascer no Oriente e viemos adorá-lo." Ouvindo isto, Herodes ficou perturbado e enviou seus mensageiros aos magos. Convocou os príncipes e os sacerdotes e fez-lhes a pergunta: "O que está escrito sobre o Messias? Onde deverá nascer?" Eles responderam: "Em Belém da Judéia, conforme as Escrituras." Dispensou e perguntou aos magos: "Que sinal vistes indicando o nascimento desse rei?" Respondeu os magos: "Um grande astro brilhou entre as demais estrelas, de forma a ocultar-lhes a luz. Sabemos então que em Israel havia nascido um rei, e viemos para adorá-lo." Disse Herodes: "Ide e buscai-o, para que eu também possa adorá-lo." Nesse mesmo instante, a estrela que havia visto no Oriente voltou a brilhar, e foram guiados até a caverna. E a estrela parou sobre a entrada da caverna. Então os magos aproximaram do menino e de sua mãe e ofertaram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Porém foram advertidos por um anjo para que não retornassem à Judéia, e voltaram para suas terras por outro caminho. Em homenagem ao artista, a ESA, Agência Espacial Europeia, nomeou uma de suas sondas de Giotto. A sonda espacial Giotto foi uma missão não tripulada. A sua finalidade era pesquisar o cometa Halley de perto, e foi lançada pelo foguete Ariane 1
voo V14, em 2 de julho de 1985. Não se esperava que a sonda viesse a sobreviver ao passar pela cauda do cometa, mas apesar do impacto de algumas partículas, a maioria dos equipamentos continuam a funcionar normalmente e posteriormente a missão Giotto foi estendida para interceptar um outro cometa. O rei é um bom exemplo da famosa simplificação da forma dos quadros de Giotto. Seu contorno claro e simples é rapidamente lido pelo olho e a ação é imediatamente entendida, tanto em si mesma quanto em parte da história contada na pintura. A figura ajoelhada tem volume e peso. Podemos perceber a forma do corpo sobre a roupa e os joelhos repuxando as dobras do tecido. Giotto enfatiza o papel de Cristo como o Rei dos Reis por meio da humildade de um dos reis. Ele colocou a coroa aos pés do anjo e se curvou para beijar os pés de Jesus. Giotto representa um anjo solene ao lado de Maria, segurando uma caixa de incenso com olíbano, um dos preciosos presentes dos reis magos. Os presentes trazidos por eles foram o ouro, que simboliza a pureza, o incenso olíbano, que conota a divindade, e a mirra, um unguento balsâmico que representa o sofrimento e a morte de Cristo. Giotto muitas vezes usa formas rochosas para criar um palco em que os personagens desempenham os seus papéis. A forma de montanha com frequência condiz com os grupos de figuras. Aqui ela se eleva atrás da família, que é o foco da atenção da obra. A presença do rochedo, ao qual aparece em muitas pinturas da época, trata-se de uma referência ao Salmo de Davi, capítulo 18 e versículo 2, que diz: "O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio." Os camelos são animais incomuns que indicam a origem exótica dos reis magos. É de se imaginar que a maioria das pessoas do Ocidente, assim como Giotto, jamais tenham visto um deles em seu período histórico. Seus camelos de olhos azuis têm orelhas mais parecidas com as de um burro, com patas que lembram as de uma vaca. Giotto transmite ideias e emoções de modo muito direto, por meio de gestos e das expressões faciais. Mesmo quando a emoção é intensa, é copiada da experiência do dia a dia, nunca exagerada ou teatral. Aqui, a solenidade dos rostos reflete a gravidade e a dignidade do momento. Segundo o poeta Boccaccio, Giotto pode ser merecidamente considerado uma das luzes da glória florentina. Disse também: Giotto tinha uma genialidade tão excepcional que não havia nada em toda a criação que ele não pudesse pintar. Suas habilidades como jovem artista também são descritas em uma bela anedota, mas possivelmente uma lenda. Giotto pintou uma mosca enganosamente real no nariz de um rosto de um retrato pintado por Cimabue, seu mestre. Quando Cimabue voltou para o ateliê, ele tentou diversas vezes limpar esta mosca, achando que fosse real. Giotto tinha um incomparável senso de detalhe, que ele projetou precisamente sobre a tela. Assim, sua fama de pintor espalhou-se muito rapidamente. Giotto é considerado por muitos o fundador de toda a pintura moderna e pai do Renascimento italiano. O florentino rompeu com o estilo linear do bizantino e medieval. Ele foi admirado como um artista revolucionário já em seu tempo. Embora pouco se saiba sobre a sua vida, consta que era astuto e espirituoso. Sua habilidade em pintura foi aclamada já na época por grandes nomes como Boccaccio, Dante Alighieri e Giorgio Vasari.